Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, nos ensina, nos orienta, nos abençoe. Que essa palavra, meu Pai, venha mexer, meu Pai, com o que precisa ser mexido dentro de nós. Que essa palavra nos faça enxergar o que não estávamos enxergando, mudar no que nós não mudamos, aprender o que nós não aprendemos ainda. Fala conosco, abre o nosso entendimento e usa a minha boca, que o Teu povo te escute nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. O Senhor Jesus, olha para mim por favor. O Senhor Jesus falou de Naamã. Ele falou de Naamã. Deixa a Bíblia aberta em 2 Reis 5, versículo 1. Mas no livro de Lucas 4, 27, coloca para mim só esse versículo. O Senhor Jesus disse assim, ó: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. Olha para mim por favor, para você entender. Deus escolheu um povo. Deus é Senhor de toda a terra, mas Ele escolheu um povo, o povo de Israel. E o povo de Israel achava que Deus só se manifestava na vida deles, e não na vida dos gentios, os não judeus. E isso sempre foi forte na cultura deles. Tanto é que o Senhor Jesus falou para aquela mulher cananeia: não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E mesmo assim atendeu ela, honrou a fé dela. Mas falou do povo escolhido. E Paulo, quando pregava para os gentios, ele encontrou uma resistência muito grande. Imagine na época de Naamã. Naamã, ele tinha uma lepra. Aqui no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Quem deu o livramento? O Senhor. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Agora olha para mim aqui, deixa a Bíblia aberta, entenda isso. Naamã, ele já tinha enfrentado muitas guerras. Ele era um homem de guerra. Tem gente aqui que é de guerra. Tem mulheres aqui que são de guerra. Tem homens aqui que são de guerra. Pessoas que não têm dificuldade para acordar cedo, dormir tarde, são de lutas. São pessoas determinadas. São pessoas que o que tiver pela frente, elas abraçam, elas fazem frente com situações difíceis e vão para a guerra. Ele era um homem de guerra. Só que ele se deparou com uma guerra que ele não conseguia vencer. Ele já tinha alcançado muitas vitórias, mas não conseguiu vencer a lepra. E tem gente aqui que já venceu muitas lutas, já venceu muitas batalhas, como Naamã. E digo mais, Deus já tinha efetuado livramentos através de Naamã. E Naamã nem sabia que era Deus trabalhando na vida dele. Tem gente aqui, se você parar para pensar um pouco, você vai ver que antes de você chegar na igreja, Deus te deu livramentos. Deus te abençoou. Deus deu sinais na sua vida, mostrando que Ele queria te incluir nos planos dEle. Havia um plano de Deus para ser glorificado na vida de Naamã. Jesus, o nosso Senhor, Ele falou de poucos do Antigo Testamento. Ele falou de Abraão, ele falou de Moisés, ele deu exemplo de Noé, mas ele cita aqui Naamã, que fez a diferença. Era um comandante do exército da Síria, porém ele tinha uma lepra. E eu vejo a lepra como um problema que se assemelha com o financeiro, porque todo mundo, quando a pessoa está com um problema financeiro, quer distância. A lepra faz todo mundo se afastar. A lepra é um problema que tortura a pessoa. Cada hora a pessoa vai perdendo uma parte do corpo.
E o problema financeiro também é assim. Cada hora a pessoa vai perdendo uma coisa. Há quem perdeu o carro, há quem teve que vender o carro da esposa, há quem teve que tirar filho do colégio particular, há quem teve que se mudar para um lugar menor, há quem teve que vender uma casa, um apartamento próprio para poder voltar para aluguel, para pegar o dinheiro e pagar as dívidas, há quem teve que recomeçar do zero, há quem teve que fazer muitas coisas. Então o problema financeiro também é difícil. E ele tinha uma lepra e por um tempo ele escondeu, e o problema financeiro por um tempo dá para esconder, mas não dá para esconder o tempo inteiro, porque chega uma hora que é exposto. E ele estava nessa situação difícil, muito difícil. Era um homem de guerra, mas ele estava enfrentando uma guerra que só Deus poderia ajudar ele. Só Deus poderia mudar aquela situação. Ele tinha um porém. Ele tinha um porém. Ele tinha algo que só Deus poderia resolver e mais ninguém. E a Bíblia diz assim, olha só, versículo 2: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha para mim, por favor. Eu quero voltar a falar dessa mulher. Essa mulher foi levada como escrava depois da guerra para dentro da casa de Naamã. Mas quem está na fé é demais. Quando a pessoa está na fé é demais. Ela precisando de ajuda, ajuda os outros. Quando a pessoa está na fé, ela não se intimida com lepra, ela não se intimida com a doença grave, com um problema difícil. Quando a pessoa está na fé, ela é da fé, pode ter o problema que for, ela tem certeza que vai vencer. Você sabe o que é você ajudar os outros quando você está precisando de ajuda? Sabe o que é você dar força quando você está precisando de força? Mas Deus dá essa condição quando você é uma pessoa de fé. Você levanta os outros quando está precisando que alguém te levante. Você dá palavra de vida quando você está precisando de socorro. E essa mulher era fé pura. Ela chegou para a esposa de Naamã e falou assim: olha, se o meu senhor estivesse com um profeta lá em Samaria, ele resolveria o problema dele. Quando você é uma pessoa de fé e você passa por um momento difícil, vai para lugares difíceis, passa por situações difíceis, você sabe que tem um propósito de Deus ali para ajudar alguém. Você entende que você está numa situação difícil para ajudar alguém. E esse alguém que ela estava ali para ajudar era Naamã, um homem leproso, mas era orgulhoso. Tem coisas que nos atrapalham. Tem muitas coisas que nos atrapalham. Ansiedade é uma coisa que nos atrapalha. Medo é uma coisa que nos atrapalha. Dúvida. Mas o orgulho é o que mais atrapalha. Porque o orgulho é o pecado do diabo. E aprenda uma coisa. Quem foi que falou de Deus para Naamã? A serva dele. Aprenda isso, por favor. Quando a pessoa é orgulhosa, Deus dá condições de pessoas que ela nunca imaginou que iria ajudar ela, um dia ajudá-la, para quebrar o orgulhoso. Quando a pessoa é orgulhosa, Deus permite que pessoas que ela nunca imaginou que ia depender dessas pessoas, ela venha depender, só para quebrar o orgulho dela. Tem pessoas que Deus vai te dar condições de ajudar elas, e você vai ajudar, e elas nunca imaginavam que iam depender de você. E se você é uma pessoa orgulhosa, você ainda vai depender de pessoas que você nunca imaginou que ia depender, para quebrar o seu orgulho. Deus trabalha assim, Ele permite isso. E a serva foi lá e falou para ele. É difícil a pessoa ouvir a empregada, o porteiro, as pessoas que, humanamente falando, não estão no mesmo patamar que ela. Há quem ouve quem não deveria ouvir, e não ouve quem deveria ouvir por falta de humildade. E Deus usa quem Ele quiser, e Deus faz isso para mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. Então Deus permite que você dependa de pessoas que você nunca imaginou que ia depender, para mostrar que você não é melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que você. E Naamã falou, a mulher dele falou para Naamã. Naamã procurou o rei, e o rei falou assim: olha, vai para Israel, eu vou dar uma carta para você, prepara aí o ouro, prepara aí as roupas, prepara aí a prata, e vai,
eu vou mandar uma carta. E mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, quando recebeu a carta, que havia um comandante da Síria leproso, ficou irado. Ele quer guerra, poxa, ele está pensando que eu sou Deus. E Eliseu, o profeta, ouviu e falou assim: deixa ele vir, que ele vai saber que tem profeta aqui, que tem um Deus aqui. E Naamã foi. No versículo 9, para adiantar, diz assim, 5:9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás o quê? Purificado. Vamos ver a reação dele. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o quê? O leproso. Olha para mim, por favor. Eu quero que você aprenda a nunca se basear no testemunho de ninguém, porque Deus pode trabalhar na sua vida diferente do testemunho que você assistiu. Teve gente que o Senhor Jesus curou impondo a mão, a mulher encurvada se endireitou, o cego voltou a enxergar, mas tem gente que Jesus não colocou a mão. Eu não sei como ele vai trabalhar na sua vida. Tem gente que vence mais rápido, tem gente que demora mais um pouco. Eu não sei como Deus vai trabalhar. E você não pode ficar medindo a sua vida pela dos outros, porque tem gente que fala assim: eu estou aqui há 7 semanas e aconteceu isso tão grande na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você fala: peraí, ela está 7, eu estou 14, por que não aconteceu comigo? Você começa a entrar em conflitos. Quando o homem de Deus falou assim, falou para o auxiliar dele: fala para esse comandante aí que ele tem que tomar banho, manda ele tomar banho 7 vezes no Jordão. Quando ele trouxe a notícia, foi um baque para Naamã. Peraí, eu venho aqui, eu pensei que ele ia colocar a mão em mim, ia invocar o Deus dele, ia me curar, me purificar. Ei, não vai ser do seu jeito nunca. Quando Jesus saiu com Jairo, Jairo pensou que ia ser no tempo dele. Jesus parou para atender a mulher hemorrágica, e a filha de Jairo morreu. Ele pensou que ia ser no tempo dele, mas quem morreu, Jesus ressuscitou. Não vai ser do nosso jeito, não vai ser do nosso tempo. Marta e Maria falou: se eu tivesse chegado antes. Não, ele não chega antes nem depois, ele chega na hora dele, porque a hora dele é a hora certa. E a nossa parte é confiar, é fazer as coisas que estão ao nosso alcance e deixar ele fazer o que não está ao nosso alcance, no tempo dele, da maneira dele. Se é colocando a mão, se não é colocando a mão, não importa. Se é usando quem eu estava esperando ou usando quem eu não estava esperando, não importa. E ele começou a falar: peraí, nem veio me receber. Começou a esbravejar. Aí diz assim, versículo 12: não são porventura quem? Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão. Mergulhou onde? No Jordão, guarde esse nome. 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Olha para mim, por favor. Qual recurso nesse mundo poderia pegar uma carne leprosa e fazer igual a de uma criança? Só Deus. Tem coisa que só quem? Só Deus. Agora perceba que ele estava indo embora perdendo a bênção dele por causa de orgulho. Ele estava indo embora sem a vitória dele, sem a resposta dele. Ele estava indo embora sem o milagre dele, por causa do orgulho. Vem cá, não podia ser naquele rio, não podia ser naquele outro rio lá em Damasco, que é bem melhor. Precisa ser nesse Jordão. Ele estava fugindo do Jordão. Você tem noção do que é o Jordão? Você tem noção das coisas que já aconteceram no Jordão? Lembra que eu preguei para vocês que o machado afundou no Jordão e foi recuperado no Jordão? Jordão é lugar de recuperar o que foi perdido. Você lembra que ele foi leproso e a lepra acabou no Jordão? Jordão é lugar de acabar com a lepra, com a vergonha, com a dor.
No Jordão, Eliseu começou o ministério dele, dizendo: cadê o Deus de Elias? E Deus usou ele de uma forma dobrada. Jordão é lugar que a vitória vem dobrada. Jordão foi o lugar que Josué saiu da sombra de Moisés. É o lugar que você deve depender dos outros, porque a partir daquele momento Deus começou a ser com ele. Deus falou: Josué, levanta tua cabeça e atravessa o Jordão e leva o povo à terra prometida. O Jordão deixa para trás o deserto, a dor, o fracasso. Ele estava fugindo do Jordão. Por que no Jordão? Como tem gente que relutou tanto para vir na Igreja Universal. Por que Igreja Universal? E Deus quer mudar a sua vida aqui. E quando você for dar testemunho, você vai ter que queimar sua linguinha, para deixar de ser orgulhoso. Quem foi que Deus usou para falar com ele agora? Os servos dele, servo de novo, mas queria o bem dele. Aprenda a ter do seu lado quem quer o seu bem. Tem pessoas que vale a pena até perder dinheiro e se afastar delas, para elas não te afastarem de Deus. Tem pessoas que te fazem mal, e se te prende por causa de dinheiro, prefira perder, prefira abrir mão, para não perder sua salvação, para não sujar seu coração, porque Deus pode recompensar você com muito mais. Amém? Tenha do seu lado pessoas que querem o seu bem, pessoas como o servo de Naamã, que incentivou, que aproximou ele de Deus. Vem cá, deixe de ser orgulhoso. Ele não pediu uma coisa difícil. Você pode fazer isso, vai e faça. Aprenda a fazer as coisas do jeito de Deus e não do seu jeito. Deus mandou ele dar quantos mergulhos? Eu imagino Deus ali contando: 1, falta 6. Ele de novo, 2, falta o terceiro. Ele não via nada, falta o terceiro. E o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo. E ele viu: se Deus mandou dar 7 mergulhos, dê 7 mergulhos. Se Deus mandou dar 13 voltas, dê 13 voltas. Faça as coisas do jeito de Deus. Se ele desse 6 voltas, não ia acontecer. Se o povo de Israel desse 12 voltas diante das muralhas, não ia cair. Tem gente que no primeiro propósito da muralha Deus já abençoou, porque sabia que ela ia até o final. Mas tem gente que não está acontecendo nada, nem uma rachadurazinha, mas Deus sabe que vai acontecer se você perseverar. Está dando para você entender? Por favor, compreenda. Naamã resolveu o problema dele, mas quando o orgulho acabou, o orgulho dele teve que acabar. Então Deus foi usando servos. Você vai ter que ouvir os servos. Se você quer mudar de vida, vai ter que ouvir quem você nunca imaginou que iria te ajudar. E ele voltou e foi para o Jordão, e depois ficou limpo. Voltou para a terra dele, tentou dar presentes para o homem de Deus. O homem de Deus falou: não quero nada. Que o homem de Deus não quer nada seu. Ele quer dar para você o que ele tem, a vida, mas não quer nada seu. Não ofereça nada para o homem de Deus nenhum, porque se ele é homem de Deus, ele não vai aceitar. Amém? Falou: não quero nada. Aí Naamã falou assim: então me dá um pouco da terra, porque a partir de agora eu só vou sacrificar para o Deus de Israel. A partir de agora ele vai ser o meu Deus. Só você continuar lendo a mensagem que você vai ver, agora ele vai ser o meu Deus também. A pergunta é: Deus já é o seu Deus? Você já desceu? Você já mergulhou no Jordão? Qual é a lepra do mundo hoje? O pecado que separa o homem de Deus. Você já se arrependeu dos seus pecados? Porque só o arrependimento tira o ser humano das garras do pecado, do diabo, do sofrimento, da dor. Ninguém dava jeito na lepra, mas Deus deu. Você pode ter tentado resolver seus problemas, tudo que é jeito, e vende isso, e vende aquilo, e faz empréstimo, vai para a mão da Jota. Resolveu nada, mas Deus vai te ajudar a resolver. Fique em pé, diga: Deus vai me ajudar a resolver. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 37, versículo 1. Salmos 37, versículo 1. Por favor. Salmos 37, 1. Quem já achou, levante a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco. A boca vai ser minha, mas a palavra é do Senhor. Eu não conheço essas pessoas como o Senhor conhece. O Senhor conhece todas elas, conhece a história de cada uma. O Senhor sabe o que elas precisam ouvir. Então me dê as palavras certas, oriente elas, que elas entendam, porque elas vieram aqui hoje, o que o Senhor quer falar com elas. Em nome de Jesus eu te peço, e quem crê, diga amém. Vamos tirar lições desse Salmo 37. Diz assim: não,
Olha a primeira palavra, qual é? Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Olha para mim, por favor. Pare com esse negócio de ficar nervoso quando vê uma pessoa que não teme a Deus prosperando. Prosperando não, ganhando dinheiro, porque o ímpio não prospera. O ímpio pode até ter recursos, ter dinheiro, mas ele tem por quanto tempo? 50 anos, 70 anos, depois vai sofrer no inferno. Você vai ter aqui nesse mundo e na eternidade. Então não fique assim, poxa, eu dou dízimo, eu estou na igreja, eu vou toda segunda-feira, eu tenho aliança com o Senhor, e essa pessoa não tem nada com o Senhor, e tudo dá certo para ela. Não fique comparando a sua vida com a vida de ninguém. Não compare a sua vida com a vida do ímpio, não compare a sua vida nem com a dos testemunhos. Testemunhos nos ensinam, mas não é para você ficar se comparando. Não se compare com ninguém. Não tenha inveja de absolutamente ninguém. Só queira para você o que Deus tem para você. É horrível ficar se comparando com quem quer que seja. Ele disse não, porque isso não é bom. Não se compare com absolutamente ninguém. Se está vencendo o problema dele, deixa a vida dos outros, viva a sua fé em obediência à palavra de Deus, que vai chegar a sua hora de vencer. Amém? Olha o conselho, não tem inveja de ninguém. Tem gente que é invejosa. Geralmente todo mundo fala, tem muita inveja em cima de mim, muita inveja, mas o invejoso geralmente não aparece, né? Ele fica camuflado. Se você chegar na rua agora e perguntar, alguém tem inveja de você, as pessoas vão dizer, muita gente, mas é difícil você achar alguém que fala assim, eu sou invejoso. E se você é invejoso, invejosa, então por favor, se liberte disso, porque esse espírito aí é maligno. Você não precisa ter inveja de ninguém. A Bíblia continua dizendo assim, em Salmos 37:3, confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim. Aprenda a confiar em Deus. Você sabe por que tem gente que está ansiosa? Porque está faltando confiança, está faltando fé, está vindo dúvida na hora que é para ter fé. Deus nunca falhou. Deus é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus todo-poderoso, e Ele sabe quando alguém confia nele. Tem gente que confia muito nos outros, mas aqui está ensinando, confia no Senhor. A sua confiança tem que estar em Deus, ainda que você não esteja vendo o que gostaria de ver. Tem muitas pessoas que elas pensavam o seguinte, eu fiz uma aliança com Deus, agora vai dar tudo certo. Você fez aliança com Deus, mas tem lutas. Você fez aliança com Deus, mas tem guerras que se levantam contra você. O fato de você estar com Deus não quer dizer que sua vida vai ser um mar de rosas, um mar calminho, não. Às vezes Deus quer passear com a gente na fornalha. Eu falei na rádio esses dias, né? Passear na praia é gostoso, passear no shopping é gostoso, passear numa praça, num bosque é gostoso, mas passear na fornalha? Mas foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus permitiu que eles fossem para o fogo, para a fornalha, mas lá na fornalha apareceu o quarto homem, que era Jesus. Lá na fornalha, quando o rei que mandou eles serem lançados na fornalha viu o quarto homem, então falou, peraí, tira eles, lancei 3, estou vendo 4, estão passeando, hein? Estão passeando no fogo. Se Deus quer dar uma voltinha com você na fornalha, aceita. Se Deus quer dar uma passeadazinha com você na fornalha, para de reclamar, confia, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe.
Sabia que eles saíram de lá e eles prosperaram, o rei fez um decreto para todo mundo respeitar o Deus deles, e de hora para outra a coisa virou. Eles saíram sem nenhum cheiro de fumaça. Você já assou milho na fogueira? Uma batatinha? Você já fez um churrasquinho? Como é que ficou seu cabelo? Fedendo. Como é que ficou sua roupa? Pregnada de fumaça, não é assim? Nem cheiro de fumaça eles tinham. Deus sabe o que Ele permite na nossa vida. Você tem que confiar em Deus. Deus não vai fazer o que Ele quer se não houver da sua parte confiança nele. Deus é confiável. Você, quando vai comprar numa loja virtual, você procura comprar numa loja que tem credibilidade, que você possa confiar. Geralmente você escolhe as lojas maiores, que já tem um nome. Se tem empresas, lojas que são confiáveis, imagine Deus. Preste bem atenção, por favor. Não deixe nada tirar sua atenção agora, nada. Confie em Deus. Deus é confiável, Deus nunca falhou. Eu sei que todo mundo fala que confia em Deus, né? É igual dizer que não tem medo de barata, até a barata voar. Quando a barata voa e pronto, aí você vê quem tem e quem não tem, né? Eu sei que muita gente fala que confia em Deus, e no momento difícil, e no momento crítico, a pergunta é: você continua confiando em Deus? O momento que você está vivendo é um momento de confiança em Deus? Você está seguro que o seu Deus vai te honrar? Confia no Senhor e faz o bem. Você não tem que fazer o mal. Tem gente que perde a confiança em Deus e começa a fazer besteira. Besteira. Eu já tomei conhecimento de pessoas que colocou a outra na justiça sem direito. No desespero, quis colocar uma pessoa na justiça, que ela trabalhou para a pessoa, mas a pessoa já tinha pago para ela. Quem é de Deus não faz isso? Quem é de Deus não põe atestado falso? Quem é de Deus não põe ninguém na justiça de uma forma injusta? Está dando para você entender? Quem é de Deus não faz coisas sujas, coisas erradas. Quem é de Deus age da maneira certa, confia em Deus. Não aconteceu ainda, vai acontecer. Não paguei ainda, vou pagar. Não mudou ainda, vai mudar. Mas eu sei que Deus está vendo a minha luta. Ele é Deus, Ele não é cego. Confia em Deus e faz o bem. E o melhor bem que você pode fazer é consertar sua vida com Deus, é abrir mão das coisas erradas, é se arrepender dos seus pecados, é obedecer a palavra de Deus. É o melhor bem que você faz para você. Olha o que ele diz aqui, versículo 4: deleita-te também quem? No Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Se a sua Bíblia atualizada diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha para mim, por favor, preste atenção. Se deleitar, agradar do Senhor, é estar com Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele oferece, não pelo que Ele tem. Eu já disse a vocês que se Deus não responder mais uma oração minha, eu vou servir Ele até o último dia da minha vida, porque para mim Ele é Deus, não é o que Ele me dá. Eu quando comecei na igreja, eu comecei porque a minha sogra, ela disse que eu só podia sair com minha esposa, que era minha namorada, se eu fosse na igreja. Então eu ia, eu não tinha vontade de ir. Depois eu ia para orar, resolver problemas, até que eu tive minha experiência com Deus, e eu comecei a amar Deus, e eu parei de vir na igreja para resolver problemas. Eu vinha para a igreja para ouvir a voz de Deus, para aumentar minha comunhão com Deus. É igual o meu casamento. Se no dia do meu aniversário minha esposa não me der nenhum presente, eu vou continuar amando minha esposa, se me der melhor, né? Mas se não me der, eu vou continuar amando do mesmo jeito. Não é o que ela me dá, é o que ela é. É esse tipo de relacionamento que Deus quer. Deus não quer um relacionamento com uma fé emotiva, infantil. Já viu aquela criança que não para de chorar se a mãe não der um doce? Já viu aquele tipo de oração? Se eu não fizer isso, eu saio da igreja. Eu vou sair da igreja para onde?
se só Jesus é o caminho? Então para com essa fé infantil. Se não mudar minha vida, eu saio da igreja. Se você confiar em Deus, Ele vai fazer tudo que tem que ser feito. E Ele sabe os desejos do nosso coração. Por quê? Porque Ele nos fez seres com desejos. A mulher disse: meu desejo era comprar o meu imóvel aqui perto do templo para eu poder vir mais na igreja. Deus realizou. O rapaz falou: meu desejo era comprar uma casa para minha sogra, que me ajudou muito, porque quando eu casei eu fui morar com ela, e ela me ajudou, eu tive condições de dar uma casa para minha sogra. Deus sabe os desejos do nosso coração. Nós somos seres que temos desejo. Às vezes dá desejo de comer umas coisas loucas. Tem desejo, você tem desejo. Desejo na vida do seu filho, desejo seu. E quando você está bem com Deus, os seus desejos não desagradam a Deus. Não são desejos para a sua glória, não são desejos para poder fazer mal a ninguém. São desejos que agradam a Deus. E Deus satisfaz o desejo do seu coração. Eu não conheço o que está no seu coração, mas se você se agradar de Deus, se Ele for de fato o seu Deus, se você estiver com Ele, independente das circunstâncias, então Ele vai satisfazer. Tem coisas que você vai ver chegar nas suas mãos e você vai adquirir sem ter condições. Tem coisas que você vai ver chegar nas suas mãos sem você nem orar, porque Deus sabe o desejo do seu coração. Não estou dizendo que você tem que ficar sem orar, mas tem coisas que Deus sabe que você quer e Ele te abençoa. Amém? Aí diz assim, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não. Ei, olha aqui, ó. Aprenda a entregar. É pesado demais a sua ansiedade, a sua preocupação. Entrega a Deus. Não entrega só os problemas não, entrega os problemas também. Mas entrega seus caminhos, entrega seu futuro, entrega a sua vida. Entrega a sua vida a Deus. Entrega a sua situação a Ele, porque Ele muda pessoas e situações também. Entrega a Ele, mas não é para entregar e depois pegar de volta não. Se você entregou e ainda não mudou, entregue e tenha fé para manter na mão dEle, para esperar o tempo dEle, para esperar Ele agir do jeito dEle. Entrega o teu caminho a Ele, ao Senhor, confia nele, e o mais Ele faz, seu Deus faz. Quantas coisas Deus já fez? Quantos testemunhos você já viu? Quantas viradas, quantas mudanças? Seu Deus faz mesa no deserto. Seu Deus fez no deserto sobrar pão e peixe. Seu Deus é Deus. Seu Deus não mudou. Agora aprenda a entregar a Ele. Quando você de fato entrega a Deus os seus caminhos, a sua vida, os seus problemas, você tem paz. Você tem paz. Quando você não entrega, você fica dando e pegando, dando e pegando. Deus fala: peraí, eu vou cuidar ou não vou? Você vai confiar ou não vai? Porque tem gente que confia desconfiando. Deixa Ele fazer do jeito dele. Ele vai fazer melhor do que você pediu. Aí diz assim, versículo 6, isso aqui é para quem está enfrentando injustiças. E você na força do seu braço, não é não? Versículo 6, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Olha para mim, por favor. Entenda, Ele faz justiça. Tire da sua cabeça esse negócio de fazer justiça com suas próprias mãos. Não é você que vai fazer justiça. Está escrito, depois você lê Romanos 1, versículo 18. Deus se manifesta contra toda injustiça. Deus não gosta de injustiça. Por trás da injustiça tem o mal. Ele é que guarda a injustiça dói. Quando você é injustiçado, um dia parece um ano parece 10 anos, mas Deus permite que venhamos passar por injustiças, mas Ele está vendo o que estão fazendo com você, e Ele é justo. Confia nele, Ele é o seu advogado, Ele é o seu juiz, Ele é o seu Deus, e está nas mãos de Deus. Quando a pessoa é de Deus e ela é injustiçada, ela está na mão de Deus. Deus está vendo, eu confio em Deus, está tudo na mão de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Agora, quando a pessoa não é da fé, ela não aceita,
ela quer agir com a força do braço, ela quer fazer besteira, ela perde a linha, ela perde a cabeça, e é tudo que o diabo quer. Daqui a pouco eu vou falar do que o diabo gosta, do que o diabo espera, que a gente perca a cabeça. Por favor, confie em Deus. Ele é o justo juiz, Ele não falha, Ele está vendo tudo. Você vai ver depois no versículo 12 uma coisa muito forte acerca disso. Versículo 7. Então quem é que vai fazer justiça? Ele. Versículo 7. Não durma não. Não. Quem estava dormindo acordou. Estou lendo aqui o 7. O que é que diz aí? Descansa no Senhor e espera no vizinho, no seu amigo, no gerente do banco. Descansa em quem? No Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa o quê? Astutos intentos. Deixa o quê? A ira e abandona o furor. Não te indignes de novo, hein? De forma alguma para fazer o mal. Olha para mim. Por que a pessoa de fé descansa em Deus? Porque ela sabe que Deus vai agir. Ela sabe que se Deus não agiu ainda, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está permitindo, Ele sabe o meu limite, Ele sabe o seu limite. Ele nunca vai permitir uma coisa além das nossas forças, das nossas condições. Ele sabe o que faz. Quando você é uma pessoa de fé, você pode estar enfrentando o problema que for, você descansa, você está dormindo, comendo, se alimentando normalmente, com o seu emocional equilibrado. Por quê? Porque você sabe que Deus vai abençoar. Você sabe que Ele não vai falhar. E olha o que Ele diz: para de ficar irritado, deixa a ira, deixa o nervosismo. Tem gente que vive estressado. Esses dias uma senhora falou para mim: meu marido teve um sangramento na cabeça porque se estressou demais. Cuidado, tá? Cuidado, seu nervosinho, sua nervosinha. Cuidado, tá? Você que é muito impaciente, o diabo gosta de ver você surtar, o diabo gosta de ver você perder a cabeça. Agora o diabo fica irado quando ele faz tudo para você ficar nervoso e você está confiando em Deus. Ele faz tudo para você perder a cabeça e você entrega na mão de Deus. Ele odeia isso. Ele gosta de ver você surtado, pilhado. Ele gosta de ver você a 1 milhão por hora. Tem gente que é um barril de pólvora, qualquer coisa explode, sai de baixo. Porque a pessoa vive indignada, vive nervosa, vai dar um troço. Daqui a pouco dá um piripaque aí. Com esse nervosismo, e dirige nervoso, e não dorme direito, e acorda pior, e vai levando assim. Isso vai fazer mal para você. Você vai ser aquele homem, aquela mulher que tem que andar com omeprazol, né? Vai no médico, é gastrite, é úlcera nervosa, é você. Com esse nervosismo todo, não sei onde é que você vai chegar, não. Ele está mandando você deixar isso. Deixa esse nervosismo, deixa de ser essa pessoa estressada que ninguém aguenta. Tem dia que nem você vai se aguentar. Quase não deve ter gente aqui assim, né? Deus deve estar falando com as paredes, né? Versículo 12, pule para o 12 aí. Deixe de ser nervosinho, viu? Tem mulher que está do lado do marido aí, ela sabe que é com ele, né? Ela não pode nem olhar para ele agora. Se ela tocar nele, tem briga aqui dentro. Se ele tocar, ela fica quietinha, só assim: fala meu Deus, fala meu Deus. Fala porque eu falo e não adianta nada, esse homem não me ouve. Não ouve médico, não ouve ninguém. Vê se ouve Deus, criatura, antes de morrer, viu? Diz assim, versículo 12: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range o quê? Os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Olha para mim, por favor. Aprenda a confiar no teu Deus. Podem estar falando de você pelas costas, podem estar armando de uma maneira que não quer que você descubra o mal que estão fazendo contra você, podem estar com a maior maldade. O seu Deus está só olhando e rindo. Sabe por que Ele está rindo? Sabe por que Ele está rindo? Porque daqui a pouco Ele vai fazer você rir também. Sabe por que Ele está rindo?
Porque todo o mal que estão tentando, fazendo, armando contra você, Ele vai transformar em bênçãos. Sabe por que ele está rindo? Porque ninguém pode com ele. É isso que o diabo não aceita. Você está na maior guerra, na maior luta, e você não perde sua cabeça. Quantas pessoas naqueles 5 minutos tomaram prejuízos grandes, fizeram besteira e disseram: não aguentei. Aguenta a pressão, aguenta o fogo, aguenta. Às vezes o diabo vem com a pressão, com a coisa maligna, para você perder a cabeça, para você sentir que está sozinho, sozinha. Você não vive pelo que você sente, você vive pelo que está escrito. Se está escrito que Deus é com você, então Ele é com você. Se está escrito que Ele é contigo até a consumação dos séculos, então você não está sozinho, sozinha. Aguenta o fogo, não perca a cabeça, porque muita gente já falou besteira, já fez besteira e se prejudicou muito na vida. O diabo fica irado, estão armando contra você, está maior luta, e você está cantando: quem me guarda é Deus. Canta aí, meu filho, ó. Você está cantando assim, ó. Quem te guarda é Deus. Tranquilo, tranquilo. Podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar. Quem me guarda é Deus. Cante forte aí. Cuida de Israel, cuida bem dos seus. Grava isso aí. Quem me guarda é Deus. Quem me guarda é Deus. Amém. Já pensou? Estão falando mal de você, estão armando contra você, estão fazendo calúnia, estão difamando, e você está cantando: quem me guarda? Quem me guarda? O diabo fica louco. O diabo vê você passar por uma guerra, e você vem aqui segunda-feira e você sai cantando: o Senhor é quem me guarda. Isso é confiança em quem? Em Deus. Deixa fazer o que for, pode armar o que for. Seu Deus desarma tudo, desmancha tudo. Pode estar armando a bomba que for para você, Deus vai desmanchar. Amém? Pode fazer a bruxaria que for, ter o olho do tamanho que for, o seu Deus é maior e vai te guardar. Amém? Creia nisso. Confie na palavra de Deus, Ele não mente não. No versículo 19 diz assim, ó: não serão envergonhados nos dias o quê? Maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha para mim, por favor. Tem dias maus, tem dias dificílimos, mas não se preocupe, que você não vai se dar mal nesses dias, porque Deus vai ser com você. Está tendo vergonha? Vai vir honra. Está tendo lutas? Vão vir vitórias. Confie em Deus. Olha o que Davi disse no versículo 25, para terminar, último: fui moço, e agora sou velho, quer dizer, viveu bastante, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Olha para mim, por favor, pessoal. Olha o que Davi disse: já fui jovem, já sou idoso agora, já vi muita coisa na vida, mas um justo Deus não desampara não. Olha que eu já vi pessoas que nem ganhavam muito, eu já vi pessoas que passaram lutas terríveis, mas Deus não deixou faltar nada. Tem gente que está numa guerra, mas Deus não está deixando faltar alimento, e nem vai deixar faltar. Tem gente que enfrenta uma luta, o dinheiro é pouco, ela nem sabe como é que dá. Uma mulher falou para mim: bispo, eu ganho tão pouco, mas eu ajudo até minha família. Como Deus abençoa quem anda na presença dele. Se Davi não viu um justo ser desamparado, você acha que eu vou ver? Deus é fiel. Descansa nele, confia nele, entrega a sua vida toda para ele hoje. Ele vai cuidar de você e vai dar tudo certo.